Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que haja sobreviventes aí às férias no meio do ano. Para quem tem filhos, tá me entendendo. Tenho sempre saudade de estar aqui, de gravar, mas a gente sempre precisa entender que há tempos, que há momentos, né? Eu avisei antes, inclusive, que talvez eu não conseguiria, e dito e feito, né? Em alguns momentos eu não consegui. E eu entendo que tá tudo bem, porque antes eu me cobrava muito, né? E aí quando eu parava e não voltava. Já falei sobre isso aqui. Mas agora eu entendo que há momentos e que também, né? Eu não posso depender desse devocional e as pessoas também não podem depender desse devocional. Nós temos que depender de Deus. Então, como eu já falei para vocês, eu moro longe agora da minha família, dos meus amigos. Eu moro em outro estado. Então, da onde eu morava antes. Então, eles vieram me visitar, aproveitaram esse tempo das férias dos meus filhos, as férias, né, que eles também tinham, e vieram me visitar. E foi bênção, né? Mas nesse tempo eu abri mão de parar, gravar, porque demanda um tempo, como eu contei para vocês. Não é tão simples quanto parece, né? Talvez um dia pode ser que eu me acostume, assim, e que eu consiga fazer isso de uma maneira mais simplificada, mas ainda não é o meu caso, né? O telefone ainda também não comporta vídeos que eu possa ficar gravando e deixar ele guardadinho lá para ir postando, até porque não é essa a intenção desse devocional. A intenção desse devocional é que seja puro e simples como o dia, sabe? Algo que flui. Então não é algo que é gravação de conteúdo, simplesmente para estar aqui, por estar postado. Eu quero compartilhar o meu devocional, aquilo que Deus fala comigo e que eu creio que vai edificar outras mulheres. E esse devocional é sobre isso, então eu quero que você entenda que eu já estou abrindo o meu devocional hoje para você, contando o meu testemunho sobre as férias, né? Esse tempo que eu não consegui gravar, mas que eu fiz devocional, né? Sempre peguei ali uma palavra, um livro que eu também estou lendo, que é cristão, sabe? Sempre ali me alimentando. Não é a mesma coisa, não podemos dizer que é, porque quando a gente está sozinho, em casa, né, que a gente tem tempo para estar em intimidade com Deus, é diferente, é muito melhor. Mas nem sempre vai ser assim e a gente precisa se acostumar, a gente precisa se adaptar, né? A priorizar o Senhor sempre, e isso nunca deixa de acontecer, mas também não fazer disso, né, o nosso cativeiro, como eu já falei, né? O devocional ele é para fluir, ele é para ser um momento de devoção a Deus e não um momento de eu vou fazer só por fazer, como tem que ser feito. Se não for feito daquela maneira, ou eu não faço, ou eu pago qualquer custo para fazer daquela maneira. E o custo, muitas vezes, é a nossa família. É o tempo de qualidade que nós temos com eles, né? Como eu falei, é outro estado. Vai demorar agora eu ter outro tempo como eu tive com elas, né? Minha mãe veio, minha avó veio, minha sogra também veio. Não foi nesses mesmos dias, mas foi uns dias atrás, né? Vai vir de novo, inclusive um casal de amigos, então é o tempo que eu tenho para estar, né, com eles. Então eu não vou parar tudo e gravar, né? Um dia, quem sabe, eu tenha a tecnologia suficiente, meu celular não é tão bom assim, tão rápido, tem uns ajustes que eu sempre preciso fazer na hora de gravar, algumas, às vezes coisas que eu preciso apagar, preciso escolher, preciso direcionar, enfim. Não é tão simples, né? E então eu abri mão, ainda falei, né, que talvez eu não conseguisse. No primeiro dia eu até consegui, né? Fiz rapidinho, assim, bem cedinho. Nos outros dias todo mundo já queria acordar cedo, já queria estar na praia, já queria passear, já queria estar curtindo. O que que nós vamos fazer diferente? O que nós vamos comer de diferente? Né? Crianças correndo pela casa, que também estavam de férias. E tá tudo bem, né? Foi um tempo de devoção a Deus também, com certeza eu sei que Ele entende isso. Amém? E claro, eu não vou ser hipócrita e dizer que eu estou vindo aqui e que eu não procuro um status.
que eu não procuro aparecer e que um dia eu não quero que esse canal cresça e que vire sim uma programação mais, como é que eu posso dizer, ajustada de conteúdo para vocês. É óbvio que sim, até porque esse conteúdo não é qualquer conteúdo, então mesmo que ele fosse gravado, não deixaria de perder, né, a sua essência. Mas eu estou construindo isso e eu pretendo dar, como é que eu posso dizer, valor ao processo disso, sabe? Eu quero sim um status, não por mim, mas por Deus. E isso acarreta em eu também cuidar do meu status, porque como a gente fala, né? O cristão fala, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então é óbvio que eu gosto de estar aqui com tempo, que eu gosto de estar aqui bem arrumada, que eu gosto de programar as coisas e que eu gosto de manter uma base bonita para os devocionais, que eu gosto de falar bem. Seria hipocrisia eu dizer, não, não me importo comigo, eu não tô nem aí, eu poderia fazer de qualquer jeito. Isso também não é o que Deus quer de nós, né? A gente é a Bíblia que o mundo lê, logo eu preciso estar uma Bíblia conforme a nossa Bíblia, bem apresentada, porque a nossa Bíblia foi estruturada pelo perfeito, né? Não sou perfeita, nem serei, mas a gente tem uma base de ideal, né? Que é Cristo Jesus. Então eu estaria mentindo também se eu não dissesse que um dia, quem sabe, esse devocional, em nome de Jesus, ele vai alcançar aí muito mais pessoas do que ele alcança hoje, que ele vai ter uma base muito mais estruturada e profissional. Sim, mas eu quero dar valor ao processo disso. Então, me abrir quando eu realmente não conseguir estar, né? Ser sincera, né? E que isso seja realmente uma construção de dentro para fora, porque eu não quero simplesmente os dois extremos, né? Fazer de qualquer jeito ou simplesmente fazer só pelo status ou só né, achar que eu consigo ser assim uma profissional do dia para noite. Amém? Então, dito tudo isso, eu quero compartilhar com vocês exatamente uma palavra que fala sobre isso. Ontem eu li um texto da Viviane Martinello, não sei se todos conhecem, uma pregadora que está bem alta, assim, os vídeos dela, né, o testemunho dela, o tempo dela com Deus, enfim, é uma mulher muito de Deus, eu aprendo muito com ela. E eu li um texto e eu pensei assim, não vou falar sobre o texto que eu li, né? Mas aquilo ficou queimando no meu coração ardentemente. Hoje, quando eu vim fazer o devocional e quando eu vim escrever o devocional para falar sobre o vídeo, sabe? Coloquei um louvor mais calmo, mais lento, porque hoje eu tinha mais tempo e de ficar na presença, assim, de deixar o Espírito Santo entrar devagarinho. E aí eu entendi que não tem problema. Aquilo que é bom e que é de Deus, a gente precisa sim repassar, a gente precisa sim transmitir dentro da nossa realidade. Aquilo mexeu muito comigo, né? Se você quiser, você pode procurar lá no Instagram dela. Eu anotei apenas o que eu precisava, o que eu entendi e o que eu queria, né, daquilo. E peguei a passagem, que é o mais importante, a passagem bíblica, né? E aí, isso casa com o que eu passei nas minhas férias. E eu acredito que as mulheres que têm filhos passaram nas suas férias. Tem mulheres que não têm filhos, né? Mas tiraram um tempo aí, como eu falei hoje também num outro grupo. Parece que o meio do ano, essas férias de inverno que a gente chama, que na verdade são as férias só escolares, mais ou menos, né? Raramente alguém tira férias nessa época. Mas às vezes as pessoas também tiram. E por quê? Porque parece que o meio do ano a gente tem aquela necessidade de parar um pouco também e pensar, né? Priorizar. Ver como que a gente chegou até esse meio do ano, porque daí a gente toma aquele susto, nossa, já estamos no meio do ano, na metade do ano, tomamos aquele susto e também pensamos, agora faltam só mais 6 meses. E o que de fato eu consegui concluir daquilo que eu pensei que eu faria esse ano, né? O que de fato mudou na minha vida, o que eu preciso priorizar. Então parece que essas férias, assim, elas servem meio que pra ela tem essa energia, assim, de meio de ano, que é uma correria, mas que ao mesmo tempo você tá começando a parar para analisar e priorizar aquilo que realmente, de fato, fez sentido, o que não fez, e colocar em ordem as coisas, né? E aí as crianças estão em casa e aí você se dá, quem tem filhos, né? Você se depara com aquela realidade e pensa, né? Preciso parar um pouco. Quem trabalha fora, eu lembro quando eu trabalhava. Eu sempre trabalhei em escola, então eu tirava férias com eles, mas teve épocas que eu não tirei, que eram escolas que não tinham férias, né? Aqui eu trabalhava.
E eu lembro que eu pensava, não, eles estão em casa, então quando eu chegar eu preciso fazer um bolinho, eu preciso fazer uma coisa diferente, eu preciso levar eles em algum lugar e tal, porque eles precisam disso. E na verdade a gente precisa disso também, né? A gente também precisa dar esse tempo de qualidade, esse valor para nós, para nossa família, para nosso lar, não, né? E aí acontece que parece que a vida nos obriga a isso. E eu também li de uma outra mulher de Deus, uma amiga, a Miriam, lá da igreja onde eu congregava. E esses dias ela escreveu: Ah, parece que está na moda estar sem tempo. Eu não acho isso legal, não acho que isso seja saudável, mas parece que as pessoas estão romantizando isso de uma maneira muito bonita e é verdade, né? Parece que a gente gosta de falar que tá com a vida corrida, porque aí parece que nós estamos sendo muito produtivas, quando na verdade às vezes a gente só está correndo contra o tempo. E machucando áreas, momentos e processos da nossa vida que precisavam de mais atenção, deixando lacunas que depois, quando a gente for olhar para trás, vão nos custar muito mais do que o que a gente imaginou, sabe? Ou nem imaginamos que iriam nos custar, né? Então, lá em Gênesis 33, 12 e 14, né, fala do encontro de Esaú e de Jacó em um determinado momento. Então, né, Esaú fala para ele, né? Então disse Esaú para Jacó. Então disse Esaú, lá no 12, tá bom? Vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: Meu senhor, sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vá à frente do teu servo e eu sigo atrás devagar no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Esaú sugeriu: Permita-me então deixar alguns homens com você. Jacó perguntou: Mas para quê, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi o suficiente. Naquele dia Esaú voltou para Seir, Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tenha vontade de Padã-Araã. Jacó já chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Hamor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ali, edificou um altar e lhe chamou de Elohe, em Israel, que significa: Isto é Deus, o Deus de Israel, o poderoso é o Deus de Israel. Glória a Deus até aqui. Então, nesse texto da Viviane, ela, na verdade, me chamou atenção porque o nome da foto dizia: Não temos a mesma velocidade. Gênesis 33, 12 ao 14. Então, Jacó ele tinha um propósito diferente de Esaú e como ele foi maduro para entender isso e se posicionar. Ele não segurou Esaú, né? Ele deixou que Esaú pudesse ir na passada que ele tinha, na velocidade que ele tinha, mas ele também não sacrificou a família e as coisas dele para agradar ou para chegar no mesmo tempo ou até antes, né? Para competir. E isso fecha com isso que eu estou dizendo, né? Quando a gente, às vezes, olha para a vida de outras pessoas, de outras mulheres, a gente olha a situação em que a gente está e a gente pensa que a gente está paralisada, a gente fica se comparando, né? Ali, Jacó poderia ter pensado: Poxa, ele vai chegar lá e ele tá correndo, ele não tem tudo isso que eu tenho, assim, sabe, para parar, ele não tem as crianças que eu tenho para cuidar. E imagina que lugares esse homem pode chegar. Ele poderia ter feito essa comparação, mas ele não fez. Isso nos ensina muito, né? E inclusive a como ele se posicionou diante disso. Ele foi simples e prático e disse: Olha, eu tenho uma família diferente da tua, né? Eu tenho um rebanho diferente do teu, não vou conseguir acompanhar, mas vai em paz, segue em frente. Quantas vezes, além da gente não além da gente se comparar, a gente não quer também que o outro siga, sabe? E isso fala muito sobre nós. E eu tenho vivido um tempo, de novo, em que eu estou parada em casa, né? Como vocês sabem, eu não estou trabalhando fora. E outras coisas também na minha vida que têm acontecido, não sei se eu já cheguei a dar algum testemunho, algumas coisas aconteceram desde que a gente veio pra cá, que deram um slow assim na nossa vida, de novo, né?
e no sentido de família, assim, aqui somos nós por nós, né? Nós temos que ter tempo de qualidade com nós mesmos, nós não podemos deixar as crianças simplesmente sair e jantar fora, porque nós não temos ninguém aqui para isso. Então a gente tem aprendido de novo a se reorganizar como família. Eu tenho aprendido de novo a me reorganizar como dona do meu lar, com o tempo ali, né, para isso. E às vezes eu olho para a vida de outras pessoas, de outras mulheres, né, conquistando coisas, e eu fico sim pensando, né, qual o tempo que vai chegar para mim, quantas vezes a gente se questiona, eu questiono Deus, em situações às vezes específicas de uma coisa ou outra que eu não consegui adquirir, conquistar, enfim, receber. Mas aí hoje o Senhor me fala, sabe, de novo, porque Ele tem que estar sempre nos lembrando, e como eu já falei aqui, um processo que não é bem resolvido, um processo que não é bem entendido, né? Bem passado, ele volta à tona na nossa vida. E a gente acaba por achar que, isso está se repetindo. Sim, isso está se repetindo pelo fato de que eu não aprendi a viver isso direito, eu não aprendi a passar por isso. Então é óbvio que isso vai se repetir na minha vida, é colheita. Eu passei voando, eu não prestei atenção no que era pra mim fazer, agora eu vou ter que fazer de novo. Aquela frase que o mundo diz, né, que o preguiçoso trabalha dobrado, é tipo isso, né? Poderia não ser só o preguiçoso, poderia ser, enfim, o desatento, o ansioso, trabalha dobrado, porque aí você vai ter que voltar e vai ter que fazer de novo. E eu vejo muitas áreas da minha vida assim, sabe? Conversando com Deus hoje, no sentido de que eu falei, poxa, Deus, parei de novo, sabe? Paramos em tal estação, paramos para fazer tal coisa, ou não conseguimos adquirir tal coisa, sabe? E aí Deus me chama então essa palavra, me chama atenção com essa palavra, né, através de outra pessoa, e eu quero compartilhar com vocês isso, sabe? Nós não temos a mesma velocidade. Vai ter um tempo em que os meus filhos vão estar grandes, em que eu estarei formada e que com certeza eu poderia ter mais liberdade para viver o sonho que Deus colocou no meu coração, tem colocado no meu coração, porque às vezes a gente até faz esse questionamento, Deus, mas tu colocou esse chamado, esse sonho no meu coração, como eu vou viver isso se eu hoje na minha realidade não consigo? E eu também já falei sobre isso aqui. A gente não se permite porque a gente está olhando limitadamente porque a gente está vivendo hoje. E hoje realmente, né, eu não enxergo o que Deus tem para mim. Eu falei isso esses dias aqui. Mas futuramente a Raíssa que Deus planejou, a Raíssa que Deus tem formado em mim vai viver, né? Hoje eu não consigo, por exemplo, trabalhar meu sonho, né? Às vezes eu costumo, eu já compartilhei aqui com vocês, né, que eu sinto que o meu chamado é esse, eu tenho essa facilidade de comunicação. Eu quero, né, um dia poder trabalhar na área clínica de saúde mental, né, infantil, com famílias, né, e transformar isso num evangelismo, né, esse é eu creio que é o meu chamado. E aí, a partir daí, tudo que for me oferecido para que seja falar do evangelho, junto com aquilo que eu tiver de conhecimento, tanto da palavra de Deus quanto daquilo que eu estou estudando cientificamente, né, falando, eu vou topar. Só que é óbvio que hoje eu não posso fazer isso. Eu tenho filhos pequenos, às vezes eu e meu marido a gente fala assim, nossa, se eu tivesse agora achasse um emprego, que eu ganhasse tanto, às vezes a gente dá essas viajadas, né? Que eu ganhasse tanto, e a gente poderia comprar tal carro, e a gente poderia viajar para tal lugar, tal praia e tal, e fazer tal coisa. E aí daqui a pouco eu boto os meus pés no chão e falo, né? Mas e o que eu faço com as crianças? Onde eu deixo a Duda que estuda só de manhã e passa a tarde? Ela passaria a tarde sozinha? Né? Como eu faço isso? Que perigo isso, né? A gente aqui sozinho e tal. Isso é uma coisa minha, tá? Eu sei que isso pode acontecer, a realidade de outras famílias aconteceu na minha família. Eu não morri quando eu tive que ficar um tempo sozinha na minha casa, mas eu também entendo que os tempos eram outros, né? As famílias eram outras, as vizinhanças eram outras, a gente podia às vezes contar com os vizinhos, era diferente, né? Eu, por exemplo, morava num condomínio fechado, porque minhas crianças hoje não vivem.
Então, hoje a gente vive num estado diferente. Cada família, sua realidade, eu não estou julgando a realidade de ninguém. Eu tô falando que hoje nós temos outro entendimento como família, eu e meu marido. E a gente não está disposto a apostar a infância das crianças, a terceirizar isso ou a deixar isso nas mãos do acaso, da sorte de Deus, enfim, sabe? Como eu já falei pra vocês, eu não estou na mesma velocidade que outras pessoas e eu preciso entender isso. Já contei aqui também. Eu, Raíssa, poderia ter me formado no tempo certo. Raíssa, poderia ter me casado no tempo certo, ter filhos no tempo certo. E isso facilitaria, então, a minha caminhada. Aí tudo bem. Mas não foi assim, né? Eu não conheci Jesus, né? E também não fui uma adolescente obediente, confesso. Não fui uma jovem obediente. E isso acarretou na vida que eu tenho hoje, que é diferente às vezes quando eu olho para uma outra mulher da minha idade. E tá tudo bem. Eu não posso ficar olhando para o passado e me culpando. Eu preciso olhar para o agora, para o que eu preciso fazer agora, para a semente que eu preciso plantar agora e para o futuro. Eu preciso olhar para frente. Deus fala sobre isso, né? Deixa as coisas que já se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus se fez novo na minha vida, Ele me deu novas oportunidades. Eu só preciso entender que eu não estou na mesma velocidade que as outras pessoas e eu não posso fazer esse tipo de comparação. E quantas de nós fazemos, em quanto tempo fazemos? Então Deus hoje me chama a realidade e me lembra que tá tudo bem quando a gente dá um tempo, né, para estar com a família, que tá tudo bem quando a gente não adquire as coisas que a gente queria na velocidade que a gente queria, que tá tudo certo. A nossa família estar aí redirecionando algumas coisas, priorizando outras, tá tudo certo. Vai ter o tempo para todas as coisas, a palavra de Deus também fala sobre isso, né? Sobre plantar, colher. Tem o tempo de plantar, e tem o tempo de colher, tem o tempo de sorrir, tem o tempo de chorar. A gente sabe disso, a gente passa por várias situações na nossa vida. O tempo todo ela pende assim entre altos e baixos, né? E então, assim, para terminar, não se culpe, não se compare. Eu sei que isso é algo que está sendo muito dito hoje em dia, que a gente fica se repetindo. E olha, eu mesma aqui de novo, né, falando algo que eu já tinha falado em outro devocional. A Raíssa que está aqui hoje, ela não enxerga essas probabilidades todas, porque hoje o cenário que eu vivo é improvável. É um cenário em que eu estou parada, cuidando dos meus filhos, né? Que eu estou dentro de uma casa que ninguém me conhece, um lugar simples, uma casa simples, né? Vivendo processos aí que fazem com que a gente dê sabe, um tempo em algumas coisas. Então, é óbvio que quando eu olho para aquilo que Deus me prometeu, eu penso, meu Deus, eu tô atrasada, não vai ter como, olha como eu estou, onde eu estou, como que faz para isso acontecer? E aí é que Deus entra na jogada. E aí termina ali falando. Ali ele edificou um altar e ele chamou de Eu Elohe Israel. Isto é Deus, o Deus de Israel, ou o poderoso Deus de Israel, ou seja, ele chegou. Ele conseguiu, ele cumpriu o propósito. Ele chegou no lugar e edificou um altar a Deus, porque isto é Deus, não é sobre nós ou o tempo que nós conseguimos ou aquilo que nós somos capazes. Não, é Deus. E quando a gente entender isso, vai ser e vai se tornar mais fácil. Eu estive numa pregação domingo, era uma pregação simples sobre o simples, que é o básico, que é a única pregação que não muda, não pode mudar, que é, né, o evangelho puro e simples, mais profundo, foi o que o pastor disse. E eu fiquei pensando, realmente, é só sobre isso, é só com isso que eu preciso me preocupar. Se aonde eu estiver carregando e vivendo de verdade o evangelho puro e simples, eu já vou estar vivendo aí o meu chamado, o meu propósito e me encaminhando para o lugar onde Deus quer me posicionar. Se você está em casa, né, e você estiver fazendo a vontade de Deus, vivendo o evangelho de verdade, na profundidade, tendo intimidade com Deus, né, colocando louvores aí na sua casa, né, orando com a sua família, buscando a Deus, ensinando aos seus filhos
sobre Deus, né? Orando em comunhão, e isso já vai ser meio caminho andado. Você entende que justamente no mundo que a gente vive hoje, né? Imagina, se você edificar a sua casa na rocha, se você estiver fazendo aquilo que Deus pede para que você faça dentro do seu lar, imagina quantos problemas você vai evitar aí quando as crianças crescerem, estiverem se desenvolvendo, formando família, né? Porque quantas famílias a gente vê às vezes que a desestrutura é tão grande que parece que aquela criança não cresce nunca, e que aquele adulto ele se torna cada vez mais dependente do pai e da mãe, ou com cada vez mais problemas, e aí os pais quando os filhos crescem, né? A minha vida foi assim, eu não posso mentir. Quanto tempo eu ainda dei trabalho para minha mãe depois de grande, né? Por uma cerca de escolhas erradas. Mas eu creio que se a gente estiver fazendo, né, o que Deus pede para nós fazer, né, aonde a gente estiver, a gente já vai estar com meio caminho andado. A gente já vai estar aí se reposicionando, se posicionando para o propósito de Deus para nossa vida, sabe? Se o tempo que você tem, que você tá em casa, e você olha para sua vida e pensa que tá parado, né? Se você organizá-lo, né? E dentro desse tempo você começar a se preparar, eu acredito que em nome de Jesus você vai ser reposicionada daqui a um tempo para viver o propósito de Deus para sua vida, o chamado. E eu sempre falo, né, o propósito ele é um só, porque todo mundo fala e espiritualiza muito o propósito. Nossa, mas eu não sei qual é o propósito da minha vida. É um só. Se você crê em Deus, é sobre Deus esse propósito, não é sobre você. Você foi chamada para viver imagem e semelhança dele, falar da palavra dele, viver a vida que ele planejou para você. Simples, sabe? É exatamente o que tá aqui. É ter intimidade e comunhão. Ele nos criou. Ele poderia criar qualquer outra coisa. Ele criou os animais, inclusive. Mas aí ele criou um ser humano que tivesse a capacidade de falar, de se comunicar, de buscar a ele e ele buscar a esse ser humano. Ou seja, esse é o propósito da nossa vida, ter comunhão com o Pai e ensinar as outras pessoas a ter comunhão com o Pai. Ensinar os nossos filhos, edificar a nossa casa, aqueles que não conhecem a gente apresentar Jesus, aqueles que já conhecem a gente falar de Jesus, aprender ferro com ferro se afia, como diz a palavra, andar junto, sabe? Esse é o propósito. Então, se a gente estiver vivendo isso, né, no nosso dia a dia, não importa a estação que a gente esteja, seja ela em casa, seja ela no trabalho, seja ela na escola, na nossa, enfim, qualquer tarefa que você estiver tendo aí, você vai estar vivendo e se posicionando para cumprir o seu chamado dentro do propósito que Deus tem para você. Amém? Então a gente não pode se comparar, porque daqui a um tempo pode ser que essa raiz aqui esteja correndo por aí e você me veja em outros lugares, não sei, quem sabe, ou com outras pessoas, ou já não mais sentadinha aqui com calma, já não mais vivendo as férias de umas crianças. Porque os meus filhos não vão ser crianças para sempre, mas aí quando eu tiver tempo, eu sair por aí pregando o evangelho, a gente não sabe, sabe? Deus sabe. E eu sei o que Deus tem para minha vida. Mas se eu olhasse para essa Raíssa, se você olhar para essa Raíssa, né, e você vê ela correndo um dia, saiba que um dia, lembre que um dia ela esteve, desculpa, aqui sentadinha, parada, curtindo a família, né, tendo que estudar mais do que falar, mais do que ensinar. Tendo que se alimentar mais do que alimentar outros, tendo que estar no secreto mais do que em evidência. Há tempo para todas as coisas e por isso a gente não pode se comparar. A gente precisa olhar para o nosso tempo e entender o que Deus quer do nosso tempo. Jacó sabia o que Deus queria naquele momento, se posicionou e não teve dificuldade nenhuma em viver aquilo. Não se comparou, não se culpou, não olhou para trás, não ficou pensando no outro, nem segurando o outro, nem invejando o outro. Ele simplesmente se posicionou e viveu aquilo que ele precisava viver e edificou um altar para Deus, que é o que diz a palavra. Então olhe para o seu tempo, o que você pode fazer no seu tempo agora? Buscar mais, quem sabe você tem mais tempo para isso. Quem sabe você tem mais tempo para se preparar, né? Quem sabe você tem tempo aí para fazer uma atividade física. Muitas mulheres queriam estar com mais tempo para isso e você tem.
Pois então faça, né? Talvez muitas mulheres queriam aí ter mais tempo para estar sentadas, às vezes, tomando um chimarrão, curtindo as crianças, ou tem mulheres que queriam muito e lembram do passado, de que quando as crianças estavam pequenas e você está com as suas crianças pequenas, aproveite esse tempo, ele vai passar. Amém? Não se compare, nós não temos a mesma velocidade. Então, que nós iniciamos esse devocional assim, amém? Né? Que a gente possa entender o que Deus quer para nossa vida neste momento e viver o nosso momento em Jesus Cristo. Amém? Então que Deus fale com você, que Deus ministre o seu coração. Não é para que a gente pare, não é isso, não é paralisar. A gente já falou sobre isso. Isso não está em questão, né? Em Cristo Jesus a gente sempre está caminhando, é isso que eu estou dizendo para você. Só que nós não estaremos na mesma velocidade que todo mundo. Nós estaremos em velocidades diferentes, mas nós precisamos olhar qual a estação que a gente está vivendo, pedir para Deus direção, sabedoria e discernimento, na verdade, é isso. Discernir qual é a estação que a gente está vivendo e tirar os frutos daquela estação, porque toda estação dá fruto. Toda estação, né, vai gerar algo em você. Pode ser que não seja um fruto agora palpável, que você já pega e já come. Mas quem está gerando um fruto, quem sabe é uma semente, é uma árvore, algo crescendo. Mas há um tempo, né? E vai ter o tempo da colheita daquele fruto que você vai enxergar e vai simplesmente se deliciar. Mas observe qual é a estação e viva essa estação, porque o tempo para que você colhe o fruto, tem o tempo que você planta ele, que você rega ele, que você cuida dele, que você cuida para que as moscas e os bichos não cheguem, você precisa viver cada um, porque senão o seu fruto não vai nascer. Amém? Existe um processo, né? A gente não gosta muito de falar sobre o processo e não coloca ele de verdade em prática, como eu iniciei falando. Precisamos olhar para esse processo, né? De verdade, para que a gente não acabe cometendo erros ou não fazendo o processo de maneira correta e depois ter que refazer aí os processos da nossa vida e ficar pensando, meu Deus, por que eu passo tantas vezes por isso? Porque você não está passando da maneira correta, porque você não está dando a atenção que precisa, porque você não está fazendo aquilo que precisa ser feito. Amém? Então, em nome de Jesus, que você se movimente dentro do seu tempo e na sua velocidade. E se você não souber qual é, pergunte para Deus. Ele vai te mostrar, ele vai te posicionar, ele vai te orientar. Ele é o melhor para dizer para você. Eu contei um pouquinho de mim, pode ser que muitas se identifiquem e pode ser que muitas não. Então, por isso, você pergunte para aquele que sabe, aquele que é o autor do seu livro, o autor da sua vida. Pergunte para ele com certeza vai te direcionar, vai te dar discernimento. Amém? Então, em nome de Jesus, eu quero orar para a gente terminar hoje. Começar aí essa semana que já tá na terça-feira, amém? Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe, Pai, que Tu nos dê discernimento para entender que a velocidade de cada uma é diferente, mas que nós não podemos parar na caminhada, mas então, Senhor, nos dê sabedoria para entender qual é a estação que nós estamos, qual é a velocidade que nós precisamos estar, o que nós precisamos fazer nesse lugar que nós estamos, em que momento do fruto nós estamos, e, Senhor, nos dá, Senhor, direcionamento do que fazer, né, Pai, na vida de cada uma, Senhor, aquelas que têm filhos, aquelas que não têm, as que têm filhos pequenos, as que já têm filhos grandes, Pai, as que estão em casa, as que estão trabalhando, Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo responda e direciona cada uma de nós, Pai, que nós não temos a mesma velocidade, Senhor, mas que nós podemos sempre, Senhor, estar nos movendo, né, Deus, perante a tua posição para a nossa vida, para que Tu nos posicione, Senhor, para cumprir o nosso chamado e o nosso propósito, Pai, que é viver a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.